Ok. Então, boa noite, Odete, seja bem-vinda. Vamos continuar os nossos estudos na página 58 e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho da introdução de um curso em milagres também. Vou seguir aqui. Então, a introdução de um curso em milagres declara que é um curso obrigatório. Ellen disse a Jesus no início que ela não achava que Bill quisesse esse curso e que também não se sentia tão segura de ela própria querê-lo, dizer a Jesus: Não quero seu curso e não quero você. Dizer a Deus: Não quero seu amor. E dizer isso sem culpa é tremendamente curativo. Sabe quando a gente está no processo de reconhecer essa voz interna de quem é o ego falando em nós e quem é o Espírito Santo falando em nós? É realmente muito curativo essa honestidade sincera de dizer: Espírito Santo, agora eu estou com raiva, e eu escolho essa raiva. Agora eu estou com medo, e eu escolho esse medo. Agora eu não consigo perdoar aquela pessoa ou aquela situação. Porque é uma forma de realmente reconhecer aquilo que você está sentindo. Às vezes a gente confunde ser espiritualizado com a ideia que a gente sempre vai estar em paz, que a gente não vai sentir mais raiva, que a gente não vai sentir mais medo. E é perfeitamente natural a gente observar esse sentimento na nossa mente. A gente não pode negar ele. Então, ter essa conversa como a Ellen teve aqui com Jesus de eu não quero seu amor, é natural e é um processo curativo, porque aí você vai observar o que você está sentindo, você vai ouvir o que você está falando, você vai olhar para a situação de uma outra forma. E você vai entender que aquele amor ali está disponível. E olhando para a relação de pais e filhos, sabe quando o nosso filho está bravo com a gente? Porque a gente falou um não, não comprou aquilo que ele quis, e de alguma forma ele está rejeitando ali a nossa presença. Meu filho, quando era menorzinho, costumava falar isso. Eu quero outra mãe, eu quero outro pai. Só que nada muda o amor que a gente sente pelo nosso filho. Vocês já tiveram alguma experiência assim, do teu filho tá bravo com você e você entende aquela birra e o teu amor não muda em absolutamente nada? É mais ou menos assim esse amor de Deus. A gente vai olhar para esse amor de Deus, que é um amor que é eterno, que é imutável, e a gente vai falar: eu não quero esse amor. E a gente faz isso o tempo todo quando a gente escolhe a raiva, quando a gente escolhe o medo. Só que nada do que eu fale, do que eu faça, é capaz de mudar esse amor que é esse amor de Deus. Então, é lindo a gente observar isso e fazer isso também nas nossas práticas. Então, dizer a Deus, não quero seu amor, e dizer isso sem culpa é tremendamente curativo. Considerando que originalmente olhamos para a nossa escolha de sermos separados de Deus e sentimos culpa. A correção está em olhar para a nossa decisão de separação da mesma forma específica de nossas vidas e não sentir culpa. Isso não significa indulgenciar, espiritualizar, excusar ou racionalizar nossa separação, mas de fato significa olhar para ela e as suas consequências, a dor que isso nos causou e aos outros, e dar-se conta de que, a despeito da escolha de ser separado, nos torna insanos. Isso não faz de nós pecadores ou maus. Filho de Deus, tu não pecastes, mas tem estado muito equivocado. Vamos analisar essa frase. Primeiro que ali no começo falou que esse curso é obrigatório, né? Lá no livro, quem pegar para ler, vai dizer exatamente isso. O curso é obrigatório, você decide quando irá fazê-lo. Por que que é obrigatório? Porque a nossa real identidade é o amor. E não tem como a gente deixar de ser esse amor. Em algum momento a gente vai precisar se lembrar disso. Então, um curso que é o caminho de volta a essa lembrança é inevitável, é obrigatório.
E aqui nessa frase diz: Filho de Deus, tu não pecastes, mas tem estado muito equivocado. Vamos olhar para a birra da criança falando ali de novo? Eu não quero essa mãe, não quero esse pai. Eu não amo você. E daí você olha para o teu filho e fala: tudo bem, meu filho. Não tem como eu deixar de ser sua mãe. Não tem como eu deixar de te amar. Não importa o que você faça, não vai mudar o amor que eu sinto por você. E você só olha para aquela birra como um estado equivocado na mente do teu filho. E é isso que Jesus está falando para gente. Que nós não pecamos porque o pecado não existe, o erro não existe. Mas nós estamos equivocados na nossa mente. Repito, ser capaz de ver a superabundância de maneiras pelas quais nós empurramos para fora esse amor. E daí não nos julgarmos, nem nos sentirmos culpados por assim termos feito. Chega a ser uma significativa conquista em termos de aprendizado. Isso ajudará você não apenas a ser mais bondoso e mais gentil com você mesmo, mas também com todas as pessoas. Mesmo que os ataques e seus egos sejam ferozes e dirigidos pessoalmente a você, inclusive. Você será bondoso e gentil porque entenderá a fonte do ataque. Aqui começa a acontecer essa mudança no nosso comportamento quando a gente começa a trabalhar os exercícios de um curso em milagres, trazer essa consciência mais amorosa para o nosso dia a dia, a gente começa a entender que tudo ou é amor ou é um pedido de amor. Então, a pessoa que está te atacando, seja um parente, um vizinho, um colega de trabalho, seu próprio filho, seu marido, sogra, seja quem for, a pessoa que está te atacando, ela está temporariamente equivocada na mente dela. Ela se esqueceu que ela é amor, ela se esqueceu que ela é um com Deus, ela se esqueceu que ela é um com você. Então, o que que ela está fazendo ali? Ela está pedindo amor por meio do ataque. Uma criança fazendo birra. Então, a gente precisa entender que tudo, ou a gente está com a mente no amor, ou a gente está com a mente no pedido de amor. E aí, isso faz a gente ter mais paciência, a gente ser mais bondoso, a gente ser mais gentil, a gente entender que aquilo é um ataque e simplesmente não revidar na mesma moeda, não devolver a mesma raiva. Não quer dizer que a gente não vai colocar limite nas nossas relações, mas a gente vai ter muito mais consciência amorosa para colocar limite nas pessoas, nas situações, para resolver as coisas, sem ser uma resolução que devolve o ataque. Porque a gente aprende aqui no mundo que não vamos levar desaforo para casa, olho por olho, dente por dente, né? Se a pessoa atacou, você vai atacar de volta. E o curso tem uma outra proposta. No momento que você entende que você e o seu irmão é um. Então, no relacionamento aqui de pais e filhos, você e o seu filho é uma coisa só. Não faz sentido você devolver o pedido de amor dele com ataque. Você vai respirar, você vai pedir a ajuda do Espírito Santo e você vai devolver isso de uma forma muito mais bondosa e gentil. Então, eu vou ler novamente essa parte aqui. Filho de Deus, tu não pecastes, mas tem estado muito equivocado. Repito, ser capaz de ver superabundância de maneiras pelas quais nós empurramos para fora esse amor. E daí não nos julgarmos, nem nos sentirmos culpados por assim termos feito. Chega a ser uma significativa conquista em termos de aprendizado. Isso ajudará você não apenas a ser mais bondoso e mais gentil com você mesmo, mas também com todas as pessoas, mesmo que os ataques de seus egos sejam ferozes e dirigidos pessoalmente a você, inclusive. Você será bondoso e gentil, porque entenderá a fonte do ataque. Todos nós, como pessoas, somos aterrorizados em relação ao amor. Foi por isso que fugimos de casa para o mundo, caindo na cilada do corpo. O pior pensamento de todos, como já vimos,
é aquele que, mesmo se nós, de alguma forma, nos libertássemos e alcançássemos os gramados do céu, Deus diria que não fizemos o suficiente do que éramos capazes. E então, as portas do céu se fechariam para nós para sempre. Todas as pessoas andam por aí com terror e desespero de que nunca mais retornarão para casa, sem a lembrança de que foi sua, unicamente sua, a escolha de se fazer e de permanecer um proscrito. Olha que profundo isso daqui, eu vou até ler de novo. Mas aqui está dizendo que é uma escolha nossa o tempo todo, que é uma escolha que a gente reafirma escolher estar separado desse céu. Que de algum momento a gente não aceita esse retorno para casa, a gente acredita pertencer a esse corpo, a esse mundo, a gente acredita estar afastado desse amor, tanto que a gente inventa aí uma ideia coletiva de que não é todo mundo que vai para o céu, não é isso que a gente aprende? Que eu preciso ser boazinha o suficiente, que eu tenho que me comportar, que eu tenho que ser amorosa e que daí eu vou passar por uma avaliação e Deus vai decidir se as portas do céu estão abertas para mim ou não. Um dos grandes medos que assombra todo mundo na morte é isso. Esse tal de julgamento final. Para onde será que eu vou? Será que eu sou digna desse céu? Só que eu nunca saí de lá. Isso que um curso em milagres quer nos dizer. Nós nunca saímos desse céu. Parece que eu saí desse céu por uma escolha minha. Vou ler novamente essa parte aqui. Foi por isso que fugimos de casa para o mundo, caindo na cilada do corpo. O pior pensamento de todos, como já vimos, é aquele que, mesmo se nós, de alguma forma, nos libertássemos e alcançássemos os gramados do céu, Deus diria que não fizemos o suficiente do que éramos capazes. E então as portas do céu se fechariam para nós para sempre. Não é um pensamento meio que comum entre todos nós? Quando a gente começa a se dar conta de, olha, eu existo em um corpo, eu tenho uma identidade aqui, esse medo de estar sendo julgado por Deus o tempo todo, esse medo de eu não sou uma pessoa santa, eu não sou uma pessoa boa, eu não sou perfeita, perfeita é Jesus. Meu Deus está olhando os meus pensamentos, Deus está olhando o que eu estou fazendo. É como se a culpa andasse com a gente o tempo todo. Mas a raiz dessa culpa é justamente nessa crença de que eu estou separada de Deus. Todas as pessoas andam por aí com o terror e o desespero de que nunca mais retornarão para casa, sem lembrança de que foi sua, unicamente sua, a escolha de se fazer e de permanecer um proscrito. E a gente escolhe isso toda vez que a gente se julga, né? Indigno desse amor. Nós, portanto, precisamos olhar para as fragmentárias sombras do pensamento original, como manifestado em nossa interação com nossos filhos, com nossos pais, filhos, cônjuges, parentes, amigos, chefes, patrões, empregados, empregadores, superiores, subordinados, dependentes, vizinhos, conhecidos, lojistas, serviçais, atendentes, figuras públicas e todos que encontramos e com quem falamos ou que falem conosco, nos procuram eventual ou frequentemente, etc. E então, humildemente reconhecermos que estamos repetindo outra vez o que sempre fizemos. Estamos vendo o ego e não Cristo nessas pessoas. Nós não estamos sentindo a dor, a dificuldade, a limitação, a incapacidade, o medo, a culpa, ou que seja de outra, mas olhando unicamente as coisas não amorosas que seu ego está fazendo, fez ou fará ainda. Isso aqui resumiu o relacionamento humano, né? A humanidade está resumida aqui. O tempo todo a gente está se relacionando com o quê?
com o ego das pessoas. Quando a gente fala, o santo não bateu, eu não vou com a cara daquela pessoa, quando eu estou julgando o comportamento e as escolhas que o outro está fazendo, eu estou me relacionando com o ego. É o meu ego se relacionando com o ego da outra pessoa. E a paz está onde? Onde que está a saída disso? Eu começar a me relacionar a partir do Espírito Santo. Então, eu vou pegar aqui o Espírito Santo que habita em mim e vou olhar para o Espírito Santo que habita no outro, e eu só vou enxergar amor e perfeição e santidade. E isso eu olho para o meu relacionamento também, com os meus pais, com meu filho, com meu marido. Sai do personagem, a gente estudou isso, né, no último encontro, né? E por um momento saia do papel de mãe e filho e olha para essa situação como sendo um. Olha para ele como teu irmão que também está buscando voltar para casa. Olha para o amor que unifica vocês dois para além das relações de autoridade de pais e filhos, para além daquela situação. Então, você viu que aqui colocou todas as relações que a gente tem, né? Pais, filhos, patrões, vizinhos, conhecidos, lojistas. Porque o tempo todo, se a gente for falar aqui, me fala do seu vizinho, me fala dos seus professores, me fala quem é teu melhor amigo. O que que a gente está falando? A gente está falando dos nossos relacionamentos com base no ego. E no ego a gente nunca vai conseguir enxergar Cristo. Ó, estamos vendo o ego e não Cristo nessa pessoa. Nós não estamos sentindo a dor, a dificuldade, a limitação, a incapacidade, o medo, a culpa, ou que seja do outro, mas olhando unicamente as coisas não amorosas que o seu ego está fazendo, fez ou fará ainda. Temos de aprender a ver isso em nós mesmos e reconhecer que nós e nossos egos é que estamos com medo do amor. Só precisamos olhar para o ego do outro sem julgamento e nada mais fazer. Daí as palavras e os atos certos virão, que é da natureza da cura, como está declarado no panfleto de psicoterapia. É no instante em que o terapeuta se esquece de julgar o paciente é que a cura ocorre. Olha que profundo isso daqui. E difícil para o ego praticar. Porque o tempo todo realmente a gente está julgando o comportamento. Seja dos nossos filhos, né? Quando a gente fala aqui de educar filhos, a gente está olhando literalmente para o comportamento. Seja falar dos nossos vizinhos, colegas de trabalho, artistas que a gente vê aí nos Instagram, na televisão, a gente está julgando o comportamento o tempo todo. E é nesse julgar onde a gente se separa. E aqui nessa parte que diz lá no suplemento de psicoterapia, é no instante em que o terapeuta se esquece de julgar o paciente, é que a cura ocorre. O que que é esse instante onde o terapeuta esquece de julgar? Ele está ouvindo a história que esse paciente está trazendo de traumas de infância, o que a minha mãe e meu pai fez, como eu me sinto, se fui traída, o que foi que aconteceu. Então, o terapeuta está emitindo um julgamento ali para tentar achar um diagnóstico, né? Em geral, não é isso que acontece nas sessões. A função do terapeuta é encontrar um diagnóstico para toda aquela história que o paciente está trazendo. E aqui o suplemento de psicoterapia traz um novo olhar. Inclusive, eu estou até pensando da gente estudar ele depois. Ele diz que é no momento que o terapeuta esquece de julgar. Esse esquecer de julgar é eu olhar para esse paciente, para esse cliente, como um. É eu me lembrar que ele não é nenhuma dessas histórias. Ele não é esse trauma, ele não é o que aconteceu. Ele é amor. Ele é o Espírito Santo, ele é Cristo, ele é um com Deus. Então, tudo aquilo ali que ele está me contando não tem significado nenhum. Vou falar isso para o paciente? Não necessariamente. Eu vou corrigir isso na minha mente. Só que eu posso levar essa prática para todas as minhas relações. Seja um estranho, um vizinho que chega e conta uma história de sofrimento, sua mãe que chega e conta de algum trauma que ela carrega, o seu filho contando ali das dores que ele está sentindo, dos padrões mentais que ele está carregando,
nessa transição aí de criança para adolescente, ou de adolescente para vida adulta, dos medos que ele está trazendo, não julgue na sua mente. Escuta, acolha o que essa pessoa está te trazendo, mas na tua mente você permanece nessa lembrança. Nada disso tem significado. Nós somos um. Olha o quanto que isso aqui é profundo, é libertador para a gente e para o outro, né? Porque para mim conseguir fazer isso daqui, eu já tenho que ter integrado muito a lembrança de que eu sou esse amor. Eu já tinha que ter parado aqui de me julgar um monte de coisa, cancelado aqui um monte de culpa que eu carrego em mim. Porque daí, se eu integro essa lembrança de amor, eu vou conseguir ver isso, seja no meu paciente, no meu filho, nas pessoas que se aproximam de mim. É uma prática excelente. Assim, nada temos a fazer senão esquecer de julgar nossos filhos, pais, parentes, a nós mesmos e a todos mais com quem cruzamos. Ou pensarmos, como já vimos, nada há no curso que determine o que se deva dizer ou fazer. Quando Ellen perguntou a Jesus o que ela diria a uma determinada pessoa, ele respondeu dizendo que essa era a pergunta errada. Em vez disso, peça: ajude-me a ver esse irmão pelos olhos da verdade e não do julgamento. Olha que lindo. Vou tatuar isso daí, né? Porque a gente às vezes quer salvar as pessoas, né? A gente acha que sabe da verdade, que sabe o que é melhor para o outro. A gente fica, nossa, o que será que eu faço ou o que eu falo? É o ego, ainda é o ego, querendo se colocar numa posição arrogante de que eu sou melhor que esse meu irmão e eu sei o caminho e ele não sabe. Porque se eu estou vendo ele sofrendo e acho que eu tenho que dar um conselho para que ele pare de sofrer, o que está acontecendo ali? Estou dando realidade ao erro. Eu estou acreditando que ele pode sofrer. Vou ler novamente para a gente sentir isso aqui. Ajude-me a ver esse irmão pelos olhos da verdade e não do julgamento. Vamos praticar isso aqui essa semana. E a ajuda de Deus e de todos os seus anjos responderá. Jesus aí estava pedindo a Ellie para deixá-lo ajudá-la a olhar essas pessoas através dos seus olhos, em vez dos olhos do julgamento. E então ela saberia exatamente o que dizer. O significado dos anjos de Deus vindo em ajuda a ela não importa o que dizemos, mas com quem o dizemos. Sem julgamento, estamos falando, se julgamos, estamos falando junto com o ego. Se o julgamento se vai, inevitavelmente falamos junto com Jesus ou com o Divino Espírito Santo. É simples assim. E então a mãe simplesmente olha para o que ela fez com sua filha e que seu pai fez a ela, e então diz: isso foi um erro, isso não foi amor, mas amor especial. Porém, isso é muito doloroso e não quero mais isso. Aqui se refere àquele trecho que a gente leu, da mãe que entendeu que ela cobrava demais dos filhos, porque o pai dizia que o amor dele dependia de que ela fosse bem-sucedida, seja nas notas escolares ou profissionalmente. Então, ela acabou projetando nos filhos essa cobrança também e essa comparação entre eles, de que eles precisavam ter boas notas, ter bons trabalhos, ser bem-sucedidos socialmente, financeiramente. E ela começou a entender que isso era um erro e sentindo culpa por estar projetando isso. Então, é sair do julgamento mesmo e entender que isso é um erro e agora eu quero enxergar com os olhos de Jesus. Vou ler toda essa parte aqui novamente para a gente trazer para a prática como que a gente pode fazer isso. Jesus aí estava pedindo a ele para deixá-lo ajudá-lo a olhar. Peraí, deixa eu subir aqui.
essa pessoa através de seus olhos, em vez dos olhos de julgamento. E então ela saberia exatamente o que dizer. O significado dos anjos de Deus vindo em ajuda a ela. Não importa o que dizemos, mas com quem o dizemos. Porque as palavras, gente, as palavras são símbolos. A diferença mesmo tá no nosso nível de consciência quando a gente está fazendo alguma coisa. Às vezes a gente pode estar em silêncio em um lugar e a nossa consciência amorosa vai acessar as outras consciências. O que dizer ou o que fazer é sem significado. Eu preciso só acessar essa mente de não julgamento e de olhar através dos olhos de Jesus. O significado dos anjos de Deus vindo em ajuda a ela. Não importa o que dizemos, mas com quem o dizemos. Se julgamos, estamos falando junto com o ego. Se o julgamento se vai, inevitavelmente falamos junto com Jesus ou com o Divino Espírito Santo. É simples assim. Nem tão simples assim, né, gente? Na prática, é muita integração de amor mesmo. É muita escolha responsável de eu não vou julgar essa situação. Eu vou entregar. Eu vou confiar em Deus e vou soltar. Deixa eu ver aqui. Maria Paula Macário. Seja bem-vinda. Então tá, vou continuar aqui. Então, se julgamos, estamos falando junto com o ego. Se o julgamento se vai, inevitavelmente falamos junto com Jesus ou com o Divino Espírito Santo. É simples assim. E então, a mãe simplesmente olha para o que ela fez com sua filha e com seu pai fez a ela e então diz: Isso foi um erro. Isso não foi amor, mas amor especial. Porém, isso é muito doloroso e eu não quero mais isso. Isso é tudo o que ela precisa fazer. E a partir desse centro de quietude em sua mente, a resposta comportamental amorosa curará. Porque o comportamento, gente, ele é o reflexo da decisão na nossa mente. E equivocadamente aqui no mundo, a gente acredita que a solução está em mudar comportamento. Mas o comportamento é a última coisa que muda. A abordagem aqui do Onsen é dizer mude a sua mente. Então, se a minha mente está no professor ego, o meu comportamento vai dizer isso. Que o meu comportamento vai ser julgamento, vai ser comparação, vai ser briga, vai ser raiva. Mas se a minha mente está no Espírito Santo, eu estou numa consciência amorosa, o meu comportamento também vai refletir isso. Então, é muito interessante a gente entender isso para trazer para a prática de todas as nossas relações, seja pais e filhos ali ou outras. Como que eu estou reagindo com aquilo que o meu filho trouxe, aquilo que ele fez? Eu estou querendo mudar o comportamento dele porque ele foi mal educado, não foi respeitoso, ou não está indo bem na escola e eu quero mudar aquele comportamento. Como que está a minha mente olhando para esse comportamento? Eu estou julgando que ele não é um menino bom, eu estou julgando que ele não vai ser ninguém na vida se ele continuar assim, eu estou comparando que ele é um menino problema comparado ao irmão ou aos primos, aos outros colegas da escola. Como está a nossa mente? Isso aqui muda tudo. Os pais precisam entender isso daqui. Não é mudar o comportamento do filho, mas mudar a mente na qual eu estou observando isso. Eu preciso me lembrar que o meu filho é amor. Eu preciso me lembrar que ele é um com Deus. Eu preciso me lembrar que ele é perfeito. Então, se eu não estou gostando daquele comportamento, primeiro eu mudo isso na minha mente. E aí, as escolhas que eu vou fazer para ajudar ele a tomar essa consciência de que tem regras, tem limites, tem os combinados, de que ele precisa entender que ele não pode fazer mal para o amiguinho sem fazer mal para si mesmo, que ele não pode xingar mãe e pai, porque nós somos um. Então, a minha atitude perante essa mudança de comportamento vai ser outra. Então, isso é tudo que ela precisa fazer.
A partir de seu centro de quietude em sua mente, a resposta comportamental amorosa curará. Ela não fixa a situação, pois se ela tentar fazer isso, ela irá dizer que o problema está no nível da forma, como eu estava dizendo. Isso não significa, por certo, que ela nunca dirá ou fará coisas. Isso significa que a fonte do que ela diz ou faz será uma mente amorosa, a mente certa, livre do ego. Ela focaliza unicamente em estar naquele espaço amoroso da mente certa, porque assim ela já é por sua natureza. Julgamento, culpa e ódio nos mantêm cegos a essa visão. Por isso, o ego pede que olhes para os teus irmãos e veja neles a culpa. No entanto, isso não podes fazer sem permaneceres cego. Mais uma paulada aqui na gente, né? Porque é assim que a gente enxerga a humanidade. Por que que ainda existe guerra? Por que que existe comparação, competição? Por que que a gente acredita que pode fazer mal para o outro? Olha só, aqui no mundo a gente precisa de leis, porque as pessoas não têm ética o suficiente para entender que elas não podem roubar, que elas não podem matar, que elas não podem prejudicar o outro. A gente processa as pessoas quando a gente se sente que sofreu algum tipo de injúria, difamação. Por que que isso acontece? Qual que é o reflexo disso? Um sistema de pensamento do ego. Sistema de pensamento de ódio, de culpa e de julgamento. Se todos nós, por algum momento, acessasse esse amor que unifica, as leis não seriam necessárias. Por que que a gente que está agora trabalhando essa questão mais amorosa da nossa mente, tem coisa que a gente não imagina fazendo, por exemplo? Por que que a gente não mata? Por que que a gente não rouba? Porque a minha consciência amorosa não permite que eu faça isso. Não é porque eu tô com medo de ser presa, não é porque eu quero obedecer uma lei. É porque a lei que habita na minha mente é a lei do amor. Olha a diferença que isso faz no nosso nível de comportamento. É isso que a gente precisa entender. Julgamento, culpa e ódio nos mantém cegos a essa visão. Então, quando você vê ali as pessoas se agredindo, brigando, a gente olha para aquilo e fala: como que as pessoas acham que isso é possível? Só a gente olhar, por exemplo, esse contexto de guerra. Como que um líder de um país acha que é normal ele simplesmente tacar uma bomba numa cidade e matar pessoas? Como que a pessoa concebe isso na mente dela e acha que ok, ele pode fazer isso? É exatamente isso. Cego pelo ego. O ego pede que olhes para os teus irmãos e veja neles a culpa. No entanto, isso não pode fazer sem permaneceres cegos. Então, toda vez que a gente julga, a gente está cego. A gente não está vendo a verdade. Para curar isso, então, pedimos ajuda a Jesus ou ao Divino Espírito Santo para desfazer essas obstruções. É o único caminho. Não tem como a gente acessar essa mente sã, essa mente verdadeira, sem ser por Jesus ou o Espírito Santo. O que remanesce é o amor, cujas águas gentis ficarão libertas para fluir através da mente da filiação. Se o leito do rio do Filho vai para a esquerda ou à direita, nossas palavras se curvam no sentido do leito. Se há obstáculos ao longo do curso, a água de nosso amor continuará a fluir, envolvendo os bloqueios enquanto flui. Não temos de nos ocupar com especificidades, apenas em retirar o ego do caminho. Praticamos isso com os filhos muito queridos e com cada relacionamento específico. Mesmo assim, pais e filhos constituem nossa sala de aula mais importante, porque esses relacionamentos são muito carregados de culpa.
Durante meu workshop Forma versus Conteúdo, Sexo e Dinheiro, destaquei o ponto de que, considerando ser o sexo e dinheiro tão ligados ao corpo, eles não conseguem senão serem imersos em culpa. É por isso que se torna uma sala de aula tão útil. Não porque sejam inerente e diferente de qualquer outra coisa. O relacionamento pais e filhos é provavelmente o relacionamento mais densamente investido em culpa de todos mais. E nisso repousa seu valor e importância para a nossa cura. Nosso compromisso de dever de casa, entretanto, é de nada fazer senão apenas olhar, sem julgamento, ao que o ego fez do relacionamento. Quando nós damos conta, em horror, de que nossa dor vem da nossa própria maneira egóica de olhar, automaticamente acabamos deixando que ela se vá. O que fica liberado para assumir seu lugar, então, é a visão que só vê conteúdo. Assim, nossa necessidade não é de ter nossos filhos formados na escola ou formados com distinção, mas terem a experiência do amor, do qual precisamos ser lembrados para que se formem na sala de aula de perdão de Jesus. No entanto, não conseguiremos lembrá-los do amor a menos que primeiro nós mesmos nos lembramos dele. O fator crucial é sempre a nossa necessidade de, antes de tudo, perdoarmos a nós mesmos, olhar para o ego e não julgá-lo, jamais. O poema inicial da Ellen, ele só pede isso. É uma linda expressão do que é pedido de nós. Meu ínfimo império não é presente propício. Para o Filho mais santo de Deus, seu Pai dá a ele domínio sem fim e dons ilimitados, estendidos além, abraçando o universo. Meu mundo é nada, onde imagens sem pensamento, por um instante bailam tristes e se vão. Que ofereço a ele que me salva, nesse mundo que fiz, exceto ele mesmo? Resta ainda de valor para lhe dar dentro da minha dádiva. Deixa-me perdoar-me, pois isso é tudo, que me pede e precisa. E ele tomará essa dádiva e se trará a seu pai dele mesmo. Aí aqui eu acho que vai começar a falar sobre um outro tema, então eu vou deixar ele para quinta-feira para a gente falar um pouquinho mais sobre isso daqui que a gente conversou. Deixa eu subir essa parte aqui. Eu acho que a parte principal para a gente integrar hoje, tanto na relação de pais e filhos, em todas as relações, é essa ideia do julgamento. Porque isso aqui a gente pratica todos os dias. A gente botou o pé para fora de casa, a gente está emitindo uma opinião. E essa opinião está colocando numa caixinha de certo e errado, de bom e mal. E isso é o julgamento do ego. Então, Jesus, eu quero olhar para o meu irmão com os teus olhos. Julgamento, culpa e ódio nos mantêm cegos a essa visão. Por isso, o ego pede que olhemos para os teus irmãos e veja neles a culpa. No entanto, isso não pode nos fazer sem permaneceres cegos. Então, o que está acontecendo hoje na nossa vida? O que a gente precisa perdoar nos nossos relacionamentos familiares ou com os nossos filhos, ou aquilo que os nossos pais fizeram com a gente, que nos faz ficarmos cegos dessa forma? O que existe aqui na minha vida que eu não estou conseguindo olhar com os olhos de Cristo? Então, para nossa própria cura, o que a gente precisa integrar, primeiro, antes de projetar nos nossos filhos, é isso aqui, ó. Ajude-me a ver esse irmão pelos olhos da verdade e não do julgamento.
Essa é a frase de hoje. Deixa eu soltar aqui. E aí, Odete, como que você sente isso de não julgar as pessoas? Como que tem sido essa prática para você? Isso eu estou praticando bastante, de não julgar. Isso eu já consigo fazer assim bastante. Claro que tem que continuar praticando, que a gente igual. A gente às vezes acaba julgando e faz isso. A gente julga pelo certo e errado, pelo bem e pelo mal, mas a gente já consigo praticar isso bem. Com os meus filhos, assim, sabe? Isso já mudou bastante a minha forma de lidar com eles, com meu esposo, com os meus pais, com meu irmão. Com outras pessoas também já é uma maneira muito mais amorosa de você lidar com as pessoas, de você ver o que está acontecendo e aí você emite menos julgamento. Uhum. É bem profundo e é muito bom isso. Sim, é bem profundo e decisivo na nossa prática, porque assim, a gente está se relacionando aqui no mundo com pessoas que parecem que não se lembraram desse amor ainda. Então, alguns limites a gente precisa dar, né? A pessoa vai chegar na Uhum. minha casa, vai entrar na minha vida, existem limites do que eu aceito, do que eu não aceito. Só que ao invés de eu olhar para essa pessoa e falar, essa atitude é má, essa pessoa é má, ela é falsa, ela é egoísta. Não, eu preciso manter na minha mente que ela é um com Deus, porém ela está equivocada. Como teve aquela frase acima, meu filho, você não pecou, mas está alimentando pensamentos equivocados. Então, é assim, é uma prática que realmente é bem profunda de fazer. Porque, por exemplo, no nosso filho ali, antigamente era muito fácil falar: esse menino é mau, está fazendo um comportamento ruim, essa criança não vai ser nada na vida. O que que esses pais estavam acreditando? Realmente em um pensamento do ego, né? De comparação, que aquele comportamento ia fazer daquela criança uma pessoa ruim. Então, olhar para isso e não educar os nossos filhos a partir disso muda completamente. Uhum. Né? Entender que aquilo que o meu filho está fazendo não define o valor dele. O que ele é amor. E nada do que ele faça vai mudar. Mas Uhum. ele precisa reverter um pensamento equivocado, de que ele pode bater no amiguinho, que ele pode xingar a mãe, ou que ele pode não estudar, ou que ele pode fazer bagunça. São pensamentos equivocados que precisam ser corrigidos, mas na nossa mente, o valor dele de amor não muda. E daí a gente fica até com mais calma para resolver a situação, né? Muito mais calma. É muito mais amoroso mesmo. Sim. Eu vejo isso na prática, porque ainda mais agora que eu estou estudando, né? Eu tenho observado alguns comportamentos aqui em casa, a forma como eu chego para falar com meu filho, as questões que ele está trazendo, porque ele está nessa transição aí de adolescente. Então faz toda a diferença realmente eu entender que ele é amor, mas que ele tem muitos pensamentos equivocados e que eu preciso só me lembrar disso e ajudar ele a se lembrar também. É. Eu também tô assim bem assim aquele sentimento, aquela emoção assim da alegria de estar podendo fazer esse curso contigo, porque em muitos momentos eu vejo, olha que legal, eu tô podendo colocar em prática tudo que está sendo estudado. É muito bom, assim, é maravilhoso estar estudando isso com você. Por isso eu não estou perdendo nenhuma, sempre que possível, estou aqui. Que bom pela sua disponibilidade de se lembrar aqui junto comigo, porque é isso, vai ajudar muito no nosso processo de cura e de lembrança, e daí a gente vai estender para eles também, né? Então tá bom, Odete, por hoje é isso. Aí a gente continua a próxima leitura na quinta-feira, e amanhã a gente está junto com a gente diária, tá bom? Tá Bom bom. restinho de noite aí para vocês. Para você também. Tchau. Tchau.